Estou ao vivo novamente. Estou ao vivo. Tive alguns probleminhas técnicos. Acabei de falar com o Vinícius. Provavelmente ele já deve estar entrando aí para a gente começar a nossa entrevista. E ó, para você que ainda não se inscreveu, Semana do JavaScript, próxima terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, às 8 horas começa. Eu vou dar o pontapé inicial nesse evento 100% online, 100% gratuito, onde eu divulgo os meus métodos de estudos e meu treinamento fechado de JavaScript, tá bom? Que é o treinamento no qual o Vinícius faz parte. Aqui o Vinícius chegou, eu já vou mandar uma solicitação para ele. De volta. Pronto, agora eu já mandei a solicitação para o Vinícius. Opa, E aí? Agora rolou. agora foi. Agora foi. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo certo. E você? Tranquilo. Você tá falando de onde? Sou de São Paulo, capital mesmo, Zona São Leste. Paulo, capital. Ô, terra boa. Aí tá fazendo frio ou calor agora? Tá quente. Quer dizer, agora nem tá tanto. Tá fazendo mais quente, mais calor durante o dia, né? Mas agora amenizou um pouco. Total. São Paulo no frio é o poder. Eu gosto muito daí quando tá frio. Quando faz frio, faz frio mesmo. É, e aí tem as pizzarias, a pizza daí é muito boa. Não sei se você gosta de pizza, mas eu gosto demais. E Sim, aí sim. é a combinação perfeita, né? Pizza quente com clima frio de São Paulo. Só Excelente. em casa ali, ó, já era. Você é mais caseiro? Você curte ficar em casa? Eu consigo ser os dois. Eu posso ser caseiro quando eu quero ficar jogando, assistindo alguma coisa, mas também gosto antes dessa pandemia e tudo mais, eu gostava também de ir numa sexta-feira, sair e ir para algum rolê, algum bar com os amigos, para beber, curtir um som também. Ok. É. É os programas que nós programadores gostamos, né? Geralmente programador. Assim, eu particularmente conheço mais programadores que curtem uma coisa mais light, mais leve do que não necessariamente ficar em casa, mas um programa mais leve ao invés de balada, de tantos tuntos, pelo menos a maioria dos programadores que eu conheço é assim. Sim, Aliás, sim. eu conheci um programador. Eu conheci Eu um vi um. programador que gostava de festa, mas ele era uma exceção. Não tô ligado. Né? Onde eu trabalho também. Tem eu e tem outro amigo, outro colega meu que também gosta de sair também e tal. Mas assim, acho que hoje na equipe assim a maioria é mais caseiro também. É, total. E vem cá, só esclarecendo para o pessoal, para quem está acompanhando essa live, você é meu aluno no CJRN, meu treinamento fechado. Essa não é a Uhum. primeira vez que a gente se fala, né? Você foi Eu- ganhador de um dos concursos malucos que eu faço lá dentro do CJRN. E aí algumas pessoas que me acompanham já há algum tempo já conhecem você pelo depoimento que você mandou, tá lá no meu canal do Sim. YouTube. E você ganhou uma mentoria, né? Quando Oi. você venceu esse prêmio desse concurso que teve lá dentro do CJRN. Então essa é a Isso, segunda vez que a gente se fala. isso. E de lá para cá eu acho que muita coisa deve ter acontecido e durante a conversa você vai me inteirando disso aí, tá? Beleza. Então vamos lá. Voltando um pouquinho no tempo, o que você fazia antes de programar? Antes de começar a programar profissionalmente? Eu trabalhava em suporte técnico e helpdesk, né? Como sempre gostei de tecnologia, computador, tal, e meu pai também sempre foi uma pessoa que entusiasta, digamos assim, né? Então
Ele comprou o computador, conseguiu ter internet, né, escada lá, tudo mais. E eu acabei pegando gosto pela coisa, né? Então, tipo, eu aprendi muita coisa fuçando sozinho. Tipo, né? Era, sei lá, criança, adolescente, é, lá antigamente, lá o Windows lá, 95, 98. E aí, sei lá, em casa o dia inteiro, né? Só estudava, aí, sei lá, tá mexendo, dava algum pau. E eu tentava, assim, não gostava de esperar alguém, um amigo dele, resolver. Aí eu tentava me virar do jeito que podia, né? Às vezes dava certo, às vezes não. Mas eu acabei entrando no trabalho, assim, no mercado de trabalho, como um suporte, no helpdesk mesmo, né? Até cheguei a fazer faculdade, de redes, porque é, me falavam o que o faculdade podia fazer. Eu gostava do que fazia, né, do suporte ali, para ajudar, mas não tinha faculdade disso, né? Não tem, até hoje, não tem faculdade disso. Era, sei lá, eu tinha que fazer uma ciência da computação, sistemas, mas não era uma coisa que eu tinha vontade de ir. Eu queria uma coisa mais a ver mesmo com suporte. Então eu tentei fazer redes na época, foi na FIAP, inclusive. Fiz 2 semestres, mas eu no caminho sempre percebi que não era uma coisa não era para mim. Você lembra mais ou Suporte, menos quantos anos você tinha? quando eu entrei para faculdade, eu tinha 18, não, 19. Eu lembro que com 18 eu fiz um ano de curso técnico de computação gráfica. Como Ah, computação gráfica. como eu gostava, sempre gostei de jogar videogame também, né? Então, entrou eu, tinha mais um amigo meu da escola também. A gente tentou entrar nesse mercado aí. Aí descobri essa escola, ali na Zona Sul. Aí fez, é um curso técnico na época. Aí fez um ano lá, aprendi, na época, né? Tinha fazer modelagem 3D, também modelagem voltado para arquitetura, cenário, tudo mais. Foi um ano. Assim, eu gostei do curso, mas não era uma coisa. Não tinha tanto. O mercado de trabalho, né? Para isso era muito pequeno. E aí eu vi que não tava conseguindo nada na área. Então, aí no ano seguinte, 2016, aí com 19 anos, né? Isso foi em 2008. Então eu vou tentar fazer, né? Investir mesmo em suporte. Entrei na faculdade de redes, de computadores. Fiz 2 semestres lá, era tecnólogo, né? Que eram 2 anos. Aí eu fiz 2 semestres, mas também assim, não curti tanto assim como eu imaginava. E também tava difícil, para crescer na área, tava complicado, porque nessa época eu comecei a deixar o cabelo crescer também. E por mais que em geral eu consegui trabalhar bem, né? Dominava o que eu precisava dominar, né? Mas para crescer nessa área, assim, fazer como? Você tem que começar a atender diretoria, gerência, o pessoal mais VIP, né? Tipo, é um pessoal mais chatinho, digamos assim, né? Eles não gostam, tem que ser uma pessoa mais padrãozinho, digamos assim. Você tem que falar de Entendi. social, cabelo cortado, curto, sem barba e essas coisas. Entendi. Então, eu acabei indo pulando de empresa em empresa, trabalhando com isso, mas chegou uma hora que não tinha mais como, né? Eu fiquei, no total, eu fiquei acho que uns 7 anos nessa área. Mas antes disso, depois da faculdade de redes, tentei a faculdade de design gráfico. Fiz mais 2 semestres dessa faculdade, acabei tendo que trancar por questões financeiras, mas tá assim, a princípio eu estava gostando, né? Antes de tive que trancar. E aí eu acabei achando uma oportunidade com um amigo meu, numa agência dele, para trabalhar com design gráfico, né? Então eu comecei a mexer Photoshop, Illustrator, fazer e-books, tá? Fazer, como fala? É, diagramar e-book, né? E aí, ok, né? Aí acabou, é bem sim, foi isso 2013, 2012, agora não lembro direito.
Então, eu acabei, né? Meu amigo estava precisando de ajuda, alguém para ajudar ele com essa parte. Ele também manjava um pouco, então ele me ensinou muita coisa. E eu acabei entrando com ele nessa vida aí. Tipo, ele me ajudava, eu estava parado também em casa. Então foi, 2000, acho que foi 2014, aí foi, né? No 14, nesse tempo aí, começou a surgir as primeiras demandas de WordPress. Precisava fazer manutenção no site WordPress, né? No CSS principalmente. E eu na época não conhecia CSS, né? Eu conhecia HTML, que eu tive um pouquinho na escola, no ensino médio, no bloco de notas lá, o estilo dele é tudo no HTML lá, né? Acho que nem tinha CSS ainda nessa época, na minha escola. E aí, né, beleza, começou a surgir essas demandas WordPress, eu não sabia. Aí esse amigo meu, ele me ensinou também, ele tipo, conhecia um pouco. E aí eu acabei pegando gosto da coisa, assim. Aí eu fui correr atrás e para estudar, né? O que que é WordPress, o que que é CSS, tudo. E aí, nessa aí, eu acabei gostando, pegando o gosto da coisa, né, do front-end, né? Não conhecia a palavra também. Então, eu acabei correndo atrás de cursos online gratuitos aí, porque a situação financeira não é aquelas coisas na época. Então, eu tinha que pegar curso gratuito, né, no YouTube, Udemy, Udacity, Coursera, todas as plataformas online, né, que acho que tem até hoje, inclusive, que eram cursos gratuitos, né? Eu até fiz um curso é, como que era, de desenvolvimento web responsivo, né? Que era numa faculdade, acho que não sei se era uma faculdade chinesa ou indiana, que o professor era indiano, né? Ia dar aula em inglês, e aí eu consegui fazer esse curso aí. Ele ensinava Bootstrap e tal, foi bem legal, assim. Então, aí foi em 2000, deixa eu ver, foi em 2015 eu comecei a estudar por conta própria HTML, CSS. O JavaScript, como surgiu, veio mais depois, assim, né? Porque a manutenção era uma manutenção mais básica. Então, HTML, mudar coisa de lugar, CSS e tal. Então, o JavaScript veio só. Eu acabei estudando só depois, assim. Eu sabia que tinha que estudar JavaScript para a área, né? Mas por demanda ele veio depois. Entendi. Então, você acha que você começou a ter contato com JavaScript lá para 2016, Acho que 2017? foi final de 2015 para 2016, porque aí em 2016 eu tive que sair desse meu trabalho que eu estava com um amigo meu, e aí foi quando como eu estava trabalhando menos para ele, menos tempo para ele, eu tinha mais tempo livre, então aí eu comecei a estudar, mais tempo para estudar. Então foi quando eu peguei coisa mais avançada, e aí comecei a pegar JavaScript também, para poder conseguir também, como eu sabia que ter que parar de trabalhar para ele, eu precisava arrumar outro trabalho, né? Então, foi quando eu peguei mais pesado assim, para estudar. E foi nesse ano, 2016, que eu consegui meu primeiro trabalho oficial, assim, registrado, tal, como front-end júnior, numa agência. Numa agência de publicidade. Era uma agência, era uma agência mais digital, digamos assim. Eles trabalham Uhum. mais no digital, né? Total. E você foi contratado como júnior mesmo? Como que foi? Foi como júnior, porque na agência ele tinha o quê? Eram dois backends, já tinha um front lá, né? Ele era o único na época, então eles contrataram eu mais um rapaz. Outro rapaz, ele era mais. Ele entrou como júnior, mas ele tinha mais conhecimento que eu. E eu acabei entrando como júnior também, né? Então. Aí foi, né? Fiquei lá um tempo, éramos três, então. E aí eu comecei lá e fazer manutenção tanto nos sites que eles já tinham, e eles trabalhavam mais com intranet de empresa. E os sites, essas intranets, né, eram feitos no SharePoint da Microsoft, que era basicamente, eu já tinha ouvido falar, mas nunca cheguei a trabalhar tanto. E era basicamente um CMS para a empresa, né, para aquele intranet da empresa. Então eu acabava mexendo mais em HTML, CSS, o JavaScript era mais jQuery, na verdade,
né? Não era tanto JavaScript puro. E só que aí eu ficava pegando umas coisas mais simples, digamos assim, e aí quando tinha coisa mais avançada em JavaScript era um dos dois front-ends lá, né? E foi lá que também foi o meu primeiro contato com um framework de JavaScript, eu tentando não conhecia. Eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha trabalhado, né? Foi o Angular lá. Foi foi o primeiro, eles começaram a implementar o Angular com a intranet, né? Que até então era basicamente, acho que era C Sharp, se não me engano. Era C Sharp no back, aí tinha também CSS. Eu não lembro se tinha JavaScript no front ou era no back, só eu não lembro agora. Mas aí depois, foi que aí eu entrei nessa agência aí, só que era, né, aquele tempo, eu trabalhar no tempo, no horário comercial, né? Então, e eu não morava próximo, né? Não moro desse trabalho. Então, eu gastava muito tempo indo e voltando. Então, meu tempo era curto, chegava em casa, já era, né, sei lá, 9 horas da noite. E aí, né, aquela rotina, né? Você quer estudar para melhorar, mas também não tinha tanto tempo assim para se dedicar. Então, e lá na empresa também não tinha tanto, não tinha plano de carreira nem nada, né? E era fazer trabalho lá, não tinha como aprender muita coisa. Aprendi um pouco a mais assim no dia a dia, surgiam umas coisas, né, de demanda. O rapaz lá, o pessoal que tinha mais conhecimento, conseguiu me passar uma outra coisa para mim, mas não aprendi tanto assim. Acabei meio que É, estagnando um pouco. era isso que eu ia te perguntar. Quando você entrou e no decorrer do tempo que você passou lá dentro, Uhum. como que você sentiu que o pessoal te acolheu? Você sentiu que eles estavam dispostos a te treinar? Você sentiu que, você foi bem aclimatado dentro da empresa? Ou Olha, você até que sentiu uma fui. certa resistência? Não, foi até tranquilo, assim, a empresa em si, eu achei, era bem legal, assim, o clima era bom em geral, do pessoal, desde o pessoal que trabalhava comigo na equipe, desde a, sei lá, gerência, diretoria, o pessoal da empresa em si era muito bem tranquilo, assim, até então era o melhor lugar que eu tinha trabalhado, né, que antes trabalhava mais, era mais empresa mais formal, digamos assim. E aí nessa agência foi um clima totalmente diferente, assim, um ambiente totalmente diferente que eu estava habituado. E eu gostei, sim. Em geral, eu gostava do ambiente. E o pessoal lá de tecnologia, né, eles me acolheram bem, sim. Se eu tivesse alguma dificuldade, assim, uma dúvida, eu podia perguntar para eles e me ajudavam. Sim, não tinha nenhum problema, sabe? Essa parte. Eu faço essas perguntas por motivos didáticos, porque tem pessoas que podem estar assistindo a gente ou assistindo essa gravação que tem um certo receio disso, né? Um certo receio de entrar na área, né? De ver Sim, uma sim. descrição de uma vaga e acha que está pedindo coisa demais e às vezes nem Isso tenta um contato, sim. né? Ah, não, E isso aí, é toda a realidade, né? Eu cansei de ver vaga, mesmo para júnior, que a lista de coisas que eles pediam era enorme, né? E aí você entrava, aí você ia ver na prática, você não sabia nem a metade daquilo. O pessoal colocava lá mais para tentar fisgar alguém mais experiente, sabe? Mas a vaga ainda assim era para júnior. E também, né, total. quem que escrevia as vagas, né, os requisitos, nem era a própria pessoa da área, assim, o pessoal RH mesmo, talvez eles perguntassem lá para os desenvolvedores que estavam lá, o que precisa, né, mas eles sempre acabavam colocando coisas a mais, e até hoje, assim, mais que hoje eu trabalho, né, estou há 2 anos já atualmente nessa empresa, mas você vê lá, LinkedIn, o pessoal mandando vaga para mim e a lista de requisições é enorme ainda. Total, tem essa mesmo, do pessoal do RH perguntar por algo que precisa e aí eles incrementam um pouquinho com uma pesquisa rápida no Isso, Google, vai jogando tecnologia lá. Tem muito exatamente. disso, né? E Tem, aí, exatamente. E e é por onde, isso que onde eu trabalho.
onde eu Pode trabalho continuar. mesmo, tipo, a gente tá com vaga lá aberta, tá sempre, tá bem aquecida, então entrou dois fronts recentemente, mas tem duas vagas ainda, né? Mas assim, o pessoal custou a gente bem, assim, a gente nós fronts mesmo, que passamos para eles, ó, o que precisa, tal, né? Para colocar na vaga, né? Para contratar esses novos desenvolvedores aí. É uma coisa assim que eu nunca passei assim, ter que receber testes do pessoal que está mandando os testes para vaga, analisar, né, tudo mais assim para mandar o feedback para eles assim. E assim é uma coisa que não é tão comum, porque toda vez que eu procurava emprego, as vagas pediam coisas assim para júnior absurdas. Total, e aí, por isso que é bom que as pessoas ouçam de você, que é uma pessoa que já está na área, que, gente, nem sempre a realidade do que está descrito lá no anúncio da vaga é a realidade da empresa. Sim, Então é por isso que você tem que mostrar, que você tem que entrar em contato, você tem que conversar, tem que conhecer as pessoas. E aí, sim. depois você entra nos aspectos técnicos, deixa a pessoa te conhecer primeiro, entra em contato, né? Às Você não vezes precisa, você. Desculpa. pode falar. Né, então, eu lembro que antes de entrar nessa empresa, assim, eu cheguei a fazer, acho que participar de dois processos, né, seletivos, assim, e foram o primeiro, aquela entrevista via Skype, e depois me mandavam um teste técnico, né, e eu cheguei a fazer, assim, assim, um deles era bem, assim, era mais bootstrap e tal, uma coisa mais tranquila, assim, eu já conhecia bem. A outra já era um pouco mais, foi uma coisa mais sofisticada para mim, porque tinha um pouquinho de back até, porque eu tinha que fazer a tela de um aplicativo lá deles, e eu tinha que rodar um back-end que era em JavaScript, né? Eles usavam Eclipse, se não me engano, Eclipse. Eu esqueci o nome do framework. Mas é coisas que você tem que. Às vezes é bom até para ver como que você está tecnicamente, né? É bom para, sei lá, para praticar, treinar o que você sabe, né? Por mais que você consiga entrar, mesmo que você entregue uma coisa, o mínimo, né? O mínimo que eles pediram, você conseguir entregar, mas você conseguir entregar pelo menos alguma coisa, é legal para você até praticar e ter um feedback às vezes, né? E também tem aquela coisa, né? Você manda o teste lá e não, só nem dá um feedback, né? Tipo, nem dá um feedback técnico, né? É só, não, recebemos aqui, mas você não passou e é isso aí. Pessoal, você nem sabe né, o que faltou, o que estava de ruim, o que estava de bom. É bem difícil isso. É, é, e assim, se você aplica para uma vaga de um teste técnico e a empresa não te dá um feedback, primeiro, assim, você tem que se preocupar com o que está no seu controle, né? Sim, Às vezes você vai lá, você manda o teste, não respondem, passa uma semana, você manda um e-mail, passa uma semana. Não cabe a nós ficar julgando a empresa, mas quando, quando eu quis entrar na área, que eu mandava um teste técnico e a empresa não me respondia, não me dava um feedback, e antes de tomar o meu primeiro sim, eu tomei 4 nãos. Quando a empresa não me dava um feedback, era menos uma empresa para eu me candidatar. Porque eu pensava, sim, poxa, se a empresa não quer dar um feedback para um candidato, talvez essa empresa não seja essa Coca-Cola toda com os funcionários dela também. sim, também. Então, era como uma espécie de filtro para mim. Então, o que eu tirava disso? Candidatei, não tive feedback, beleza. Mas tenho mais um trabalho para o meu portfólio, que é o trabalho do teste. E claro, nem sempre você vai poder colocar o logo da empresa lá, e aí você modifica algumas coisinhas, mas é um trabalho para o seu portfólio, uma aplicação. Sim, E é menos uma empresa para você se preocupar. também. É uma Também. espécie de filtro. Agora, me tira uma curiosidade também que eu tenho muito. Quando você conseguiu esse seu primeiro trabalho na área,
Você acha que ter um portfólio, seja com códigos ou já com aplicações, fez diferença na sua contratação para você ser contratado? Ah, com certeza faz diferença. Eu acho que o portfólio é mais portfólio do que, sei lá, você estudou em alguma faculdade. Porque até hoje eu nunca fiz faculdade. Então, basicamente, eu uso o meu currículo lá com o que eu sei, né? Mais o portfólio, né? Eu tinha, quando eu estava trabalhando lá na agência do amigo meu, né? Era sempre WordPress. Então, pelo menos eu sei que WordPress, também CSS e jQuery eu tinha, né? No portfólio. Aí eu mandava para eles, ó, tem esse site tal, tal. Na época, eu tentei um site que eu tenho até hoje lá, mas tá meio que abandonado, que eu coloquei lá todos os sites que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei desde o começo do projeto e até a entrega. E eu só tinha, de front basicamente sou eu e tinha um outro cara de back que ajudava algumas questões do WordPress, né, no PHP. Mas então aí, né, mandava o meu site lá, que tinha lá todos os sites que eu trabalhei, pro pessoal, né, ter, ó, eu já trabalhei, né, tenho sites entregues aí. Então é basicamente isso. Portfólio é, e no GitHub, né? Também. Seu portfólio, não só o site lá no ar, mas ter o código disponível em algum lugar, porque é, o pessoal técnico mesmo da área mesmo poder analisar o seu código, né? Total. E vem cá, e aí você trabalhou nessa empresa, o tempo foi passando, e onde que eu entrei nessa história aí? Como que você me conheceu? Então, eu te conhecia no meu emprego atual, né? Eu fiz 2 anos recentemente, mas eu comecei, te conheci no meio do caminho porque a empresa, aí então, não tinha front-end, eles têm uma aplicação bem robusta, com Big Data, mas eles não tinham front-end. O pessoal de back-end meio que era forçado a ser full stack. Então eu entrei na empresa, eu mais outro rapaz como os primeiros front-ends da área, né, da empresa. E aí depois acabou criando a área de produtos. E aí nessa a gente começou a criar, a atualizar os aplicativos da empresa para tecnologias mais novas. Então lá é basicamente PHP, né, com JavaScript, HTML, CSS e tal. E aí a gente começou a modernizar essas aplicações. Então, no primeiro projeto, foi definido que a gente ia usar o Vue.js, né, no front e o Laravel no back. E então, assim, eu não conhecia o Vue, eu tinha mais noção do React, né? E naquelas coisas também, porque eu conhecia JavaScript, mas não conhecia as coisas mais recentes, digamos assim, né? Eu acabei pulando uma etapa aí. E aí, né, começou lá o projeto no Vue.js e na, a gente começou a trabalhar em squads, né? Usando uma proposta diferente lá que eu também não conhecia, né? Em esse coisa de squad, de ágil, né? E começou a surgir umas coisas mais de JavaScript que eu não conhecia, né? Do S6, S7 e tal. E eu tava sentindo já uma dificuldade no começo, assim. Era eu mais outro rapaz de front, né? E ele era o nosso pleno, né? E aí eu percebi que tava apanhando, assim. Eu tava tendo, pedir muita ajuda para ele, para fazer umas coisas assim que tecnicamente era para eu conseguir desenvolver, né? E aí eu, né, nessa dificuldade, né, eu tive o feedback dele, né, que ele acabou também virando nosso líder, né, da área. E aí, então, ele dando um feedback, ele, né, assim, eu nem precisava do feedback porque eu já tinha noção disso, eu percebia a dificuldade que eu tinha, mas ele me falou, né, que eu tinha uma dificuldade técnica, não sei o quê, né, e aí eu preciso melhorar o meu JavaScript, né, meu conhecimento.
E, assim, eu nunca parei de estudar. Eu sempre corria atrás de Udemy, tem um monte de curso lá comprado, e eu tava já fazendo alguns cursos que eu comprei lá para melhorar, né? Mas não tava desenvolvendo tão bem quanto eu gostaria. E aí eu acabei, né, acabei descobrindo você, foi no, se não me engano, foi no YouTube, no seu canal lá. Eu sigo alguns canais no Telegram que assim, colocam umas dicas lá de código, mas acabei descobrindo você no YouTube lá, os seus vídeos, né? E aí eu conheci a sua semana JS, né? Participei nela lá. E eu, assim, eu gostei, tipo, quando eu fiz essa semana aí, essa semana do JS, eu gostei basicamente bem de tudo, assim. A metodologia eu achei uma coisa bem diferente do que eu já tinha, que eu estava habituado nos cursos que eu já fiz. E eu percebi diferença, assim, no aprendizado, logo nessa semana. Então foi quando eu pensei, pensei não, eu nem pensei duas vezes e eu comprei o curso, assim. Foi uma coisa uma coisa mais diferente para mim, porque até então eu só gastava o quê? Eu gastava com os cursos em promoção no Udemy de, sei lá, 20, R$ 50, que, né, aos montes lá. Mas eu percebi que não estava dando resultado. Então, mano, eu vou. Era um preço acima do que eu tô acostumado, tipo, mas eu gostei da metodologia e eu vou fazer uma apostar, né? Eu vou investir em mim, vai, digamos assim. Eu vou investir porque eu gostei dessa semana gratuita, então eu imagino que se em uma semana, né, conseguir ver essa diferença para os outros, eu com certeza vai ter uma diferença bem maior no restante do curso. Então, foi uma baita diferença. Teve um impacto bastante grande, assim, na prática, inclusive no trabalho, né, na época, durante esse projeto que eu tinha dificuldade no começo, eu já consegui demonstrar uma boa evolução, né? Depois eu tive feedback desse mesmo rapaz de front, né, do meu líder, e também do líder, né, do nosso chefe da área em si, né, em geral. E eles conseguiram, né, eu tive um feedback muito positivo. Eles perceberam uma evolução minha, não só, né, do JavaScript em si, né, na parte técnica, mas como pessoa. Tipo, é uma coisa que eu acabei evoluindo também muito bem. Legal. E voltando um pouquinho na semana do JavaScript, para quem não sabe, para quem está vendo essa gravação ou está assistindo a live, semana do JavaScript é uma semana onde eu desenvolvo os meus métodos de estudo da linguagem e também falo com detalhes mais para o final sobre o meu curso, sobre o meu treinamento fechado. E aí, nas últimas aulas da semana do JavaScript, depois de que você conheceu o método e tal, como que funcionava, quando eu falei o preço, como que o preço soou para você? Eu, assim, eu não fazia ideia, assim, eu nunca, né, eu não tinha, assim, não tinha uma ideia do que poderia ser. Assim, quando você falou assim, tipo, digamos um susto, porque era um valor acima do que eu estava acostumado a investir em cursos, né? Ah, então, na hora, assim, caramba, tipo, eu fiquei pensando, assim, né, fico pensando assim, questão financeira e tal, mas eu acabei depois eu pensando bem e aí eu pensei, não, eu vou assinar, eu vou fazer esse curso dele. Eu gostei da metodologia, eu achei bem diferente de tudo que eu tinha visto até então e eu vou fazer essa aposta aí, digamos assim. Entendi. Então, é aquela história, né? É fácil quando você paga 20, R$ 50 num cursinho da Udemy, mas o cursinho nada te garante que, primeiro que geralmente os cursos não têm um propósito, eu sim, né? Pelo que eu vejo, pelos cursos que eu fiz quando eu estava aprendendo também.
Porque os propósitos dos cursos, quando eu fazia e que eu estava aprendendo, era simplesmente aprender a linguagem em si, aprender as features, Sim, mas nunca tinha um objetivo final, né? E quando eu estava planejando fazer o CJRM, eu comecei a pensar, poxa, o que que me fez lá atrás ter mais chances de ser aprovado e entrar na área? E aí eu me liguei, foram as aplicações que eu fiz, as sim, aplicações que eu tinha no meu portfólio, né? Mas não só isso, eu construí essas aplicações através de um método que eu também aprendi, que é o ATER, que eu explico em detalhes na semana do JavaScript. Eu falei, poxa, se eu tenho um método para construir aplicações com JavaScript puro, se é um método, é replicável. Então eu posso ensinar isso para mais pessoas. E aí eu sim. comecei a testar, ensinar isso para as pessoas e elas foram tendo mais resultados, sabe? E aí foi quando me veio a ideia. Eu comecei a postar threads no Twitter e tal, e aí nasceu o Roger Man. Mas enfim, você disse que não era um preço que você estava acostumado a pagar em curso, né? Mas mesmo Isso, assim você tomou a decisão de investir e entrar. isso. Quando você entrou, como que estava o seu tempo para estudar? Você tinha uma rotina diária? Você estudava todo dia? Ou você era mais light na sua rotina de estudo? Eu tentava estudar todo dia, assim. Na época, era antes da pandemia, né? Então eu tinha que sair daqui de casa e até meu trabalho. Meu trabalho não é próximo, né? Então eu gastava pelo menos umas 2 horas para ir e 2 para voltar. Então chegar em casa, né? Tem que jantar, tomar banho e tal. Então eu não tinha tanto tempo, assim. Tipo, por exemplo, né, eu tinha que dividir com outras coisas que eu fazia. Então tinha dia da semana que eu tinha que fazer aula de Kung Fu, então aí eu chegava em casa mais tarde ainda. Então nesses dias eu nem tentava estudar, porque já estava quase na hora de dormir já, praticamente. Então, mas assim, eu tentava estudar alguma coisa assim, pelo menos todo dia. Por mais que seja, sei lá, 1 hora, pelo menos, um pouquinho assim, para tentar, meio que seja um pouco mais avançando aos poucos, sabe? Aí depois veio essa. E aí depois na empresa lá a gente começou a ter direito a alguns dias de home office, foi que aí que melhorou bastante, porque não perdi esse tempo de, né, pegar ônibus, metrô, tudo mais, então dava meu horário de trabalho, fechava o notebook do trabalho, comia alguma coisa e eu tinha bem mais tempo, né, mais horas para poder aprender. Então, com isso foi que eu deslanchou mais ainda assim meu conhecimento, assim, eu consegui mais tempo para estudar, então, né, isso fazia a baita diferença. Entendi. É. E assim, cada um tem seu ritmo, né? Eu costumo dizer que existem as tartarugas e os coelhos. Eu, quando aprendi, eu fui um coelho. Qual que é a desvantagem do coelho? O coelho, a vantagem do coelho é que ele é muito rápido, o movimento que ele faz é muito rápido, então ele tende a aprender mais rápido, mas ao mesmo tempo a desvantagem é que o coelho tende a ser mais desfocado, né? E eu já vi um monte de gente que é coelho, que quer aprender para ontem, mas aí vê alguma distração que desfoca ele não consegue mais voltar naquele ritmo que ele tinha. Uhum. E tem também as tartarugas. O que é a tartaruga? Tartaruga, você olha para ela, ela deu um passo. Se você olhar para o lado e olhar para ela de novo, vai parecer que ela não fez nada, mas ela já deu outro passo. Então, as tartarugas são mais devagar, mas o aprendizado na cabeça da tartaruga tende a solidificar mais. Sim, Então, se eu tivesse que apostar em um time de coelho e um time de tartarugas, eu apostaria que no curto prazo o time de coelhos faria mais gols, mas no longo prazo, pela consistência e o comprometimento, o time das tartarugas venceria o jogo. Mas
Ao mesmo tempo, tartaruga não é pedra. Se alguém fala para mim, sou uma tartaruga, quantas horas você está estudando por dia? Nenhuma. Então você não é tartaruga, você é uma pedra. É. Porque tartaruga tenta, ela vai no ritmo dela, lento, mas ela faz o movimento dela. Então, eu tenho um princípio que eu adoro falar nessas oportunidades, que é o velho faça o melhor que você tem, nas condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Então, na sua situação, você estava fazendo o melhor que você tinha, melhor que você podia. Né? Não é complicado pegar 2 horas de metrô ou de ônibus e, claro, todo mundo tem suas responsabilidades. Você tinha que cuidar do seu corpo, você fazia não sei se você ainda faz por causa da pandemia, mas estava fazendo esporte. Então, você fazia com o tempo que você tinha, mas você fazia. Você estava comprometido em fazer pelo menos um pouco em cada dia. E é essa consistência que faz muita diferença no longo prazo. Né? E aí, você entrou no treinamento e, pelo que você disse, você não tinha um método, você não conhecia um método de estudos antes de entrar no treinamento. Basicamente o método era que assistir os vídeos lá, acompanhar os vídeos das videoaulas, né? E depois tentar aplicar isso em algum projeto que eles tinham alguma proposta no final do módulo ou do curso, algum projeto, né? E aí ele tentava aplicar o que aprendeu naquele projeto. Basicamente era isso. Ficava vendo o vídeo lá e não tinha exercício, né? Nunca tinha exercício. Era só ver vídeo e aplicar em algum projeto, basicamente. Assim, todos os cursos online que eu fiz, a maioria deles era assim. Entendi. E sabe por que não tem exercício? Porque dá um trabalho mas é o que gera resultado. E eu sei muito bem disso. Então, sim. Então, para mim, eu prefiro porque é o melhor jeito para fixar, né? Porque cansei de ver vídeo e aí, na hora assim, tá tudo bem, você entendeu? Aí na hora de você botar em prática, você vê que não adiantou muita coisa. E exercício por exercício também, você tem os sites igual Hacker Rank, Code Wars, Sim. tem muito exercício, só que pelo que eu já vi desses sites, cara, eles tentam levar em consideração ali o seu nível que você tá, mas não é muito eficiente. Eu já fiz uns exercícios segundo esses sites, são nível para quem já está mais iniciando, e cara, tal, não era. Então qual que é a vantagem de você ter um treinamento que tem um método, e dentro do método, um dos ingredientes é o exercício, os exercícios. Porque no treinamento eu tenho conhecimento de que nível você está. Lá dentro da plataforma eu sei, quando você assistiu tal aula, em qual parte do treinamento você está. Eu sei das suas dificuldades, porque tem o GitHub dos alunos do curso. Qualquer dificuldade que você tiver, você pode tirar a dúvida diretamente comigo. Então é uma experiência totalmente diferente de você comprar um curso e ter disponível para você um monte de vídeo do que você entrar num treinamento em que você tem suporte, feedback, você tem um método, você tem exercícios. Então eu sou suspeito para falar e é por isso que eu trago os meus alunos aqui. É por isso que eu faço esse tipo de entrevista com você, com o Arthur, com o Alisson, com o Robert. Porque eu falar, talvez a pessoa pode pensar, poxa, eu estou querendo vender curso. Né? Agora, quando a pessoa vê vocês falarem, eu acho que elas começam a acreditar mais nessa parada. Enfim, quando você entrou,
Você disse que você estava entrando porque tinha uma demanda no seu trabalho, então você tinha uma certa urgência. Mas quando você entrou, você acreditava que o seu aprendizado, que aquilo que você precisava aprender, ia vir no longo prazo ou no curto prazo? Eu acho, a curto prazo, eu acho que não. Porque eu sei, né, do tempo que eu tinha disponível, né, para poder estudar todo dia, né, a semana, assim. Então, seria um ritmo mais lento, assim. Mas, então, eu acredito mais uma coisa mais no longo prazo mesmo, assim. É, e eu precisava também mostrar a evolução lá no meu trabalho, né? Então, então eu sempre ficava fazer o possível para poder, assim que saísse vídeo novo, tentar acompanhar ele sempre no tempo real mais possível, assim, né? Se que sair, eu tentava acompanhar logo, assim, assistia o quanto antes, fazer o exercício para eu queria evoluir o mais rápido possível, né? Porque me incomodava isso. Eu precisava é, mostrar que eu tava evoluindo, assim, né? Mostrando eu tenho interesse de continuar onde eu tô, né? Na empresa que eu tô e evoluindo, né? Total. Naquele depoimento que você mandou para mim, deve ter sido há uns 4 meses por aí, você diz que o pessoal da sua empresa, depois que você entrou no treinamento, você disse que eles aplicaram um teste lá. Como que Ah, foi esse teste? foi muito bom, assim. Eu tive um feedback assim bem positivo, assim, comparado ao que eles tinham de conhecimento meu, né, técnico meu antes. Mas era um teste para testar os conhecimentos dos front-ends lá dentro? É um teste para nivelar, para saber como está o nível dos fronts, né, da gente. Porque aí, baseado nesse teste, bolar um plano de carreira, um plano de estudos mesmo, assim. Porque as coisas lá, tipo, as coisas foram melhorando bem, assim, né? Foi tendo plano de carreira, plano de estudos, a empresa começou a investir em cursos, em treinamento também, então o nosso líder precisava ter uma ideia do que cada um precisava, né? Onde que precisava evoluir, qual curso adquirir para poder a pessoa estudar, né? E tudo mais. Entendi. E o seu resultado no teste foi positivo, pelo que você falou. Foi, foi bem positivo, assim. O meu líder lá, ele notou a evolução, assim, né? Foi bem nítido a evolução que eu tive do que ele tinha noção que eu sabia antes, né? Pro que ele viu no meu teste, assim. Foi uma grande evolução. Entendi. Excelente, cara. E aí, você tocou num ponto aí que eu queria que você comentasse também, que é o seguinte. A pandemia veio, né? E aí, você acha que, pelo que você falou, pelo que eu peguei aqui, você diz que existem vagas de front abertas na sua empresa. Eu posso estar enganado, mas geralmente quando uma empresa está contratando, significa que ela está com uma alta demanda de trabalho e que geralmente ela está tendo um bom faturamento, mas eu posso estar enganado. Você acha que a pandemia, essa crise, é claro que a gente sabe que foi terrível em alguns aspectos, a gente sabe que muito comércio fechou, algumas áreas de serviços fecharam, foram à falência mesmo, Sim. mas para outros mercados foi muito bom, pelo que eu vejo nas notícias e, né, pelo que os jornais comentam e etc. E aí, você acha que a pandemia acelerou o crescimento da empresa ou não fez tanta diferença ou talvez prejudicou? Olha, acelerar, eu não diria, mas assim, como assim, a empresa tinha começado a ter dar alguns dias para os funcionários, né, para as pessoas, alguns dias de home office. Então, a pandemia, basicamente, tiveram que
acelerar essa implementação. Então, para quem, no meu caso, na minha área, a gente fazia 2 dias por semana, a gente acabou fazendo todo dia, todos os dias de home office, né? Então, e tem área na empresa que não fazia nenhum, né? Que, por exemplo, tinha área, empresa que precisava estar lá porque precisava daquela estrutura da empresa para poder trabalhar. Pessoal de vendas, pessoal de suporte lá, precisava estar lá para poder exercer sua função, né? Então, a pandemia forçou a empresa a adotar 100% home office. E conseguiu. Conseguiu. Assim, pelo menos é que eu não sei exatamente como foi com as outras áreas, mas a minha área foi bem tranquila, assim. A gente já estava meio que já acostumado, assim, né? Mas, em geral, pelo que a diretoria, o CEO fala, a pessoa em geral falou, que acabou tendo a implementação foi muito boa, assim. Não teve nenhum problema muito crítico, assim. É, Tanto a empresa que presta auxílio, né, suporte de infraestrutura, de suporte, sim, ajudou bem, se conseguiu desempenhar um trabalho bom. E, assim, por mais, querendo ou não, a pandemia também fez com que a empresa perdesse muitos clientes, né? Mas também a gente conseguiu novos clientes também nessa pandemia. A empresa teve um faturamento muito bom, em geral, sim. Então, a gente não alcançou a meta que tinha estipulado no começo do ano, porque não estava prevista uma pandemia no meio do caminho. Mas, assim, eu acho que, ao meu ver, foi bem positivo, assim, em geral, sabe? Tanto que a minha área, a área de produtos, a de front-end, cresceu, assim, bastante, assim, começou com eu, mais outro rapaz, aí teve mais dois, e aí ano passado, antes da pandemia, entrou mais uma menina front-end, e aí veio a pandemia, e aí depois contrataram mais dois. Teve um que saiu, mas contrataram mais dois. E agora tem mais essas 2 vagas abertas atualmente. Então, e aí, não só na minha área, eles continuaram contratando para todas as áreas, sabe? E contratando, e antes, se a contratação era limitada só a quem morava em São Paulo, né, e arredores, agora não, agora eles estão contratando pessoal do Brasil inteiro. Porque, né, com o home office instalado, não tem necessidade da pessoa ser de São Paulo. Então, a pessoa 100% home office e vai continuar assim até sabe-se lá quando. E é excelente, porque a empresa corta gastos de transportes com os funcionários, Sim, corta, corta outros gastos de logística e você economiza tempo. Então a empresa economiza tempo e dinheiro e você também, porque, sim, como você disse, foi, querendo ou não, a pandemia acabou facilitando para você na questão de você não passar mais 2 horas. Você era 2 horas para ir, 2 para voltar, ou seja, 4 horas que você economizou no seu dia, e sim, aí você pode usar esse tempo para alguma coisa mais útil. sim, com certeza. Então, eu achei, tipo, eu achei nessa parte pra mim foi ótimo, porque me sobrava tempo para fazer muito mais coisas, né, em casa. Tinha mais tempo para estudar, para gastar conta, né, lazer também, mesmo durante, quando tinha, gastava o trabalho, né, tinha que ir até o trabalho, gastava 4 horas todo dia no transporte, tinha que ir em casa, não dava fazendo mais nada, né, você só comia, tinha que tomar banho e lazer, para estudar, esquece, né, não tinha quase nada. Pois é, cara. Efeitos colaterais que a pandemia trouxe, né? Sim, sim. E, e deixa eu te perguntar, quando você, eu devia ter perguntado isso lá no começo, mas eu vou voltar aqui um pouquinho. Quando você começou a programar e, e começou a programar a sério mesmo, você achava que de alguma forma ou de outra, sua idade
atrapalharia alguma coisa? Você achava que você era muito novo ou muito velho para programar? Como que você pensava sobre isso? Eu tinha alguma preocupação porque, né, trabalhei tantos anos numa área e aí eu queria trocar de área porque não estava crescendo mais. E aí, né, e o tempo ia passando, o tempo ia passando, não, e não tinha tanta perspectiva, né? Eu estava preocupado porque eu envelhecendo e não evoluía muita coisa, né? Aí quando eu comecei a estudar para ser um front-end, eu não precisava tanto a questão da idade, assim. Mas é, mesmo porque a idade nunca foi muito um empecilho para mim. E, mas eu percebi assim que a única coisa que eu notava era que eu começava a competir, né, as vagas com pessoa já mais novo que eu, né? Então, e também tem aquela coisa, né? Está com certa idade, mas está começando ainda, né? O que que você fez durante todos os anos anteriores, né? E aí tem que ficar explicando e tal. E aí, às vezes, parece. Sei lá, eu não sei, eu não imagino o que o pessoal pode pensar, mas, sei lá, um relaxo, ou desinteresse, ou porque, né, sei lá, demorou para mudar de área, ou porque não tentou insistir mais na área que você estava, sabe, essas coisas assim. Mas, assim, hoje em dia, assim, assim, comparado ao que estava, sei lá, 10 anos atrás, eu nunca imaginei, eu não imaginaria que eu estaria no patamar, assim, em questão financeira e de trabalho que eu estou hoje em dia. Quando eu estava, sei lá, nos meus 22 mais ou menos, 25 anos, eu estava, na época, eu estava preocupado, porque eu não ganhava nem 2.000 por mês e estava já há anos na área e não via evolução quase nenhuma, assim, era bem pífia. E aí eu tava pensando, caralho, como que eu, né, como que, eu imaginando, sei lá, quando eu tô com 30 anos, eu tô fodido. E aí, mas assim, quando eu consegui, tive meu primeiro emprego lá, como front, e aí saí dessa empresa, aí fiquei um tempo, uns meses parado, aí depois consegui entrar nessa atual, assim, a diferença foi gritante, né? E aí, mesmo nessa empresa, é, estudando mais ainda, e melhorando mais ainda, e eu vejo assim uma evolução, assim, uma evolução que eu tive assim, foi uma coisa que eu me orgulho assim, eu, me comparando antigamente e hoje em dia, tá bem melhor. E continua evoluindo, né? A questão de deve falaram, né, pra gente lá que deve rolar promoção para quem já está mais velho na empresa, né? Que tem eu, mais outro rapaz front que já deu 2 anos. Então, tudo indica que deve ter alguma promoção, ou promoção de cargo, assim, o cargo vai aumentar, vai aumentar o cargo, ou a gente vai ter uma promoção só salarial, sabe? Vai ter um aumento salarial, mas mantendo o mesmo cargo. Então, eu estou na guarda aí, nesses próximos meses aí, nesse ano agora, deve chegar alguma coisa nesse sentido, e não poderia estar melhor. E o legal é que você falou que você se compara com você mesmo, né? Que é a única pessoa com que você tem que se comparar. Sim, sim, assim, lógico que você estou lá na empresa. Eu sou mais velho da equipe, e então tenho o pessoal mais novo, com 23 anos e tal. E assim, eu sempre falo assim, quando eu vejo mais pessoal mais novo, que sei lá, ou tá em dúvida o que fazer, seguir de carreira,
e tal. Então eu, com minha experiência própria, se você quer, as pessoas, tô pensando, sei lá, programação e tal, e a pessoa gosta de tecnologia, eu falo para ela, ó, investe nisso. Tipo, não, sei lá, se você gosta de fazer isso, tem vontade de aprender, investe nisso, que não faça a mesma coisa que eu, perca 7 anos da vida fazendo coisas que não vai dar em nada, porque se fosse eu antigamente, com a mentalidade de hoje, eu já teria partido já para desenvolvimento front-end, programação, desde o início, assim, não perderia tempo com a área que está afadada a você não crescer em algum momento. Total, e eu tenho certeza que quem for, quem ver essa gravação ou está acompanhando a live que for helpdesk ou for suporte, vai se inspirar em você. Sim, porque eu acho que a Updesk, o suporte é o meio que a porta de entrada para todo mundo que gosta de tecnologia, eu acho, né? Você quer começar em alguma tecnologia, você já gosta de tecnologia, né? Tem o gosto lá por hardware, por exemplo, e você acaba caindo nessa área, né? Porque acaba, é meio que acho que natural, assim, a maioria das pessoas que eu conheço de tecnologia acaba começando por isso. Nem todo mundo pensa, já quero programar. Eu mesmo não pensava, eu nunca imaginava sendo programador na época que eu trabalhava com suporte. Eu fugia de programação, assim, basicamente. Então, é uma mudança bem gritante, assim. Mas por É, que que você fugia? Você achava que era coisa de outro mundo, era complicado aprender? O que te afastava da eu acho programação? era mais você vê aquela. Era uma coisa assim que eu olhava, você olhava, batia o olho, né, na época. Eu não lembro qual que foi o contato que eu tive em programação, mas só de ver uma coisa de programação, eu imaginava, nossa, que coisa de louco, né? Tipo, era uma coisa de outro mundo, assim. Eu nunca me via fazendo aquilo, sabe? Era, sei lá, eu não consigo explicar por que que eu pensava desse jeito na época. Eu gostava de tecnologia, sempre gostei de computador, videogame, sempre tive contato com isso, sempre fui um entusiasta. Mas não tinha, não imaginava me programando. Tanto que eu tentei entrar na área de games fazendo computação gráfica. O que acabou, para mim, acabou dando certo. Acho que hoje eu lembro assim, do pessoal que eu conhecia na época que eu fiz o curso comigo, acho que um ou outro que conseguiu seguir na carreira, sabe? Mas, então, eu não sei explicar bem por que que eu não fugia de programação lá quando eu era mais novo. E aí, tô hoje aí, programando aí, na área assim, e, tipo, gostando pra caramba e tendo uma qualidade de vida que eu não me imaginava há 10 anos atrás. Total. E quais são os próximos passos? O que você pretende fazer daqui para frente? Eu não continuo, né, fazendo o seu curso e hoje em dia eu consegui também voltei a investir em inglês também porque eu tenho a minha a minha pretensão é sair do Brasil mesmo, ir para o Canadá. Então investi no Cambly lá, tô conversando lá com um nativo lá, uma pessoa canadense e conversando, também não vendo outras coisas, coisas mais teóricas de inglês, porque eu fiz curso de inglês há muito tempo atrás, então a parte gramatical, com certeza eu esqueci muita coisa, então estou vendo umas coisas pela internet, assim, no YouTube, e eu investi também num outro, não é um curso, é um serviço para quem quer migrar para o Canadá. São brasileiros que eles têm um serviço lá, que eles ajudam questão de encaminhar, né? E, tipo, dar dicas e encaminhamento para como fazer para você ir para o Canadá. Aí tem diversas formas. E recentemente, coincidentemente ou não, eles adicionaram o módulo de inglês para quem quer fazer o teste lá do IELTS,
que é um teste mais pesado assim para quem quer estudar no Canadá, você tem que passar esse teste, que é ele avalia né, fala, escrita, leitura e audição em vários níveis, né? Então, hoje em dia eu estou dividindo meu tempo, eu continuo fazendo Kung Fu daqui de casa mesmo. Então, o meu curso é em JavaScript, em front-end e inglês agora também. Então, eu estou dividindo meu tempo entre esses três, na medida do possível, durante a semana. E eu estou me dividindo nisso. Então, é, meu, meu, meus planos aí, a longo, médio prazo, né? Deve acontecer alguma promoção na empresa. E aí eu vou conseguindo continuar evoluindo na parte técnica, no meu inglês. O meu Kung Fu, talvez eu não mantenha tanto tempo, porque ele não vai não vai influenciar na minha ida para o Canadá. Então, a ideia mesmo é manter o inglês aí, e o front-end, o curso técnico não, né? O curso JavaScript e frameworks JavaScript, para eu conseguir um emprego daqui, né? Candidatar uma vaga de emprego aqui, né? E já para o Canadá com emprego garantido, porque financeiramente também, entre os métodos que tem, ele é o mais financeiramente mais tranquilo, porque a empresa patrocinaria a minha ida para lá. Então eu gastaria menos nessa mudança, sabe? Eu tenho, assim, eu tô pensando em ir para o Canadá. Eu tenho umas férias, né, 15 dias de férias aí, 2 vezes por ano, de 15 dias, pensando em tirar uma semaninha para conhecer lá, Toronto, por exemplo, que ao mesmo tempo conheço o lugar que eu quero morar e conhecer e treinar meu inglês também, né, gastar o meu inglês por lá também. Então, é uma Vai ser coisa. excelente. Então, é uma coisa que eu até, às vezes eu converso com essa minha professora em inglês aí no Cambly, já conversamos sobre isso, e é uma coisa que eu... Estamos vendo aí, né? Tem a da pandemia também, tem né? O Brasil tá meio com umas restrições aí para ir para os lugares, né? Mas a minha ideia é lá para o meio do ano, mais ou menos, que é verão lá fora, no Canadá, não é tão frio então, tô pensando tirar uma semaninha aí para fazer essa experiência. Eu nunca viajei para o exterior também. É uma coisa que eu tenho vontade também. Total, e ó, chegar lá você vai conhecer o que é frio de verdade. Eu tô nas minhas conversas aí que eu tenho durante a semana no Cambly, é nítido. A pessoa lá, né, mesmo dentro de casa, né, com roupa de frio, assim, e eu faço aula assim, de regata, assim, morrendo de calor. É, você acha que São Paulo é frio? Quando você chegar lá, você vai ver, conhecer o verdadeiro poder do frio. Mas enfim, Cris, muito, muito bom falar com você. E antes da gente encerrar, eu queria que você desse uma mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo e que já decidiram que querem dar um passo além. Vão participar da Semana do JavaScript, que começa agora, terça-feira, às 8 da noite, dia 23 de janeiro de 2021, e vão dar esse passo além, entrar na Semana do JavaScript, conhecer o método, e já decidiram que vão entrar no treinamento. O que você recomenda para essa pessoa? Acho que recomendo a se dedicar mesmo, a investir nesse estudo, né? Porque, assim, JavaScript, a gente fala JavaScript, o pessoal pensou, às vezes, sei lá, só front-end, mas hoje em dia JavaScript está em tudo, né? Back-end, mobile. Então, é um conhecimento que você consegue aplicar em muitas coisas. E, querendo ou não, a demanda hoje em dia para back-end, front-end, seja o que for, está muito grande, assim.
eu mesmo estando empregado, até hoje no LinkedIn, o pessoal me manda proposta. E é uma coisa muito louca, porque eu vejo muita gente que está, né, pandemia pelo emprego, ou não consegue achar nada, né, para conseguir né, se empregar, e a gente, né, tem esse privilégio de poder aprender a fazer uma coisa, aprender online e também você ser contratado para trabalhar remoto, né, totalmente remoto. E é uma coisa que eu acho, assim, eu acho ótimo dessa área, né, se trabalhar remoto totalmente e você aprendendo, né, investir no JavaScript e também, não só JavaScript, mas se você quer, né, se quer ser front-end, investir em HTML, CSS, ou se quer ser back-end, investir em outras linguagens aí e exercer uma coisa que você gosta, né, da sua própria casa, é uma coisa muito, eu acho que é uma coisa muito positiva. É uma coisa que vale o investimento total, sim, porque tecnologia, né, tá em tudo hoje em dia também. Tem isso. Então, não só para quem for assistir ou quem está assistindo agora, mas tem pessoas que eu sei que têm vontade de entrar na área de tecnologia, mudar de área, ou tá novo, quer já entrar em alguma área. Eu sempre recomendo, baseado nas minhas próprias experiências, se você gosta de tecnologia, você quer vontade de programar, investe em curso é, do Roger, que é uma para mim, na minha experiência pessoal, é um método que, para mim, fez a total diferença. Eu já tentei, eu aprendi HTML e CSS por conta própria, nesses cursos mais gratuitos ou mais baratos, mas é uma coisa, né, se precisa de uma coisa mais pesada, assim, mais avançada, você quer ter uma evolução mais contínua, né, mais focada, eu recomendo, assim, 100%. Eu tenho uma amiga minha que eu sei que ela já fez a semana do JavaScript, é, então eu sempre que posso, eu recomendo. E também recomendei o meu trabalho, só que lá, né, a forma que eles adquirem cursos lá é diferente, né? Então, mas assim, eu sempre que posso recomendo, com certeza. Tranquilo. Cara, muito, muito obrigado pela generosidade de você dispor esse tempo para vir aqui, separou seu Cambly, seu Kung Fu, seus estudos para vir aqui e falar comigo, com as pessoas que estão assistindo e passar um pouco da sua experiência como front-end developer. Muito obrigado, de coração. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você nos seus próximos passos, na sua ida para o Canadá, na sua fluência no inglês também, além da fluência em JavaScript. Sim. E no que você precisar, pode contar comigo, eu estou aqui à sua disposição. E muito, muito obrigado mesmo pela generosidade em compartilhar a sua trajetória aqui com a gente. Não, também tenho muito a agradecer você aí, me ajudou muito nessa minha trajetória aí, do ano passado para cá. E só desejo sucesso aí, e que, assim, eu desejo muito sucesso que você merece, assim, do que eu conheço, assim, do que eu já presenciei até então. Você é uma pessoa um cara muito da hora, assim, e me ajudou muito já. Então, eu não nem teria como negar, assim, fazer essa live aqui com você, porque o que me ajudou já vai muito além disso. Total. E ó, para quem está interessado nas vagas lá no seu trabalho, você pode falar, eu sei que está aparecendo aqui na live, mas eu acho que isso aqui desaparece na gravação. Você pode falar como que as pessoas podem entrar em contato com você? Olha, tem, né, tem no Instagram aqui, né, no meu próprio, também no Instagram.
Meu nome é Vinícius Costa, né? Tô lá no LinkedIn também. É, tem meu celular. Pode passar meu celular aqui? Não tem problema. Pode, se você quiser, pode passar. Bom, é de São Paulo, né? 11, então é 991779400. E a empresa, assim, eu já recebi acho que uns 10 testes lá para essas vagas atuais. Não, então, não sei ainda se eles vão fechar com alguém, né? A empresa chama Uplexis. Eles estão no LinkedIn também, eles publicam as vagas lá também. Eles têm uma página com as vagas, mas agora eu não vou lembrar de cabeça, que é como se fosse é uma plataforma terceirizada, né, para vaga. Então, eu posso encaminhar, sim, sem problema também. Já aconteceu antes, então quem está em contato eu vou encaminhar aí para essas vagas que estão em aberto aí até o momento. E com certeza vai abrir mais futuramente, assim, é bem possível, que a empresa está crescendo, a área, a diretoria, CEO, estão vendo bastante valor na área, né, de front, de produtos, então é bem possível que abram mais vagas futuramente também. Total, e esse celular que você falou, esse número também é o WhatsApp. Sim, sim. Meu celular é WhatsApp, Telegram também. Me encontra lá também. Excelente, excelente. Então, pessoal, cola no Vinícius aí que é sucesso. Vinícius, brigadão e até te vejo na próxima para você contar a sua próxima história de resultado que você teve aplicando as técnicas do CJRM e vou esperar por mais resultados seus que eu tenho certeza que vão vir em breve, tá? Tomara, viu? Até a próxima, então, hoje. Até a próxima, cara. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.